Oi, pessoal! Eis-me aqui mais uma vez. Gente, olha só. Esse vídeo é sobre a continuação daquele vídeo que ficou grande. E tanto é que eu tô gravando no mesmo dia. Só que como o vídeo ia ficar mais de 1 hora, eu dividi em duas. Porque senão vocês iam ficar de saco cheio de assistir o vídeo. Eu vou contar a história para vocês do carro. Porque eu terminei aquele vídeo dizendo a história que ela inventou do tanquinho, que estava saindo água pelo ladrão, e que ela jogou a água toda pelo ralo, e que ela não gosta de desperdício, mas aconteceu isso. É mentira, porque não ia jogar água pelo ladrão e nem ia sair pelo ralo, porque ela é pão dura e ela tinha que ter conteúdo para encher linguiça. Então, essa foi a história para poder ela continuar no próximo vídeo. Que todo mundo achou que ela ia falar sobre a tal da água. Mas na verdade não foi a tal da água. A verdade foi do carro. Ela tá com uma treta, porque ela tinha uma caminhonete lá em Rio das Ostras. Olha só, hein? Ela está em Friburgo. Lá em Rio das Ostras, ela tinha uma caminhonete, que teve até a história de umas crianças que arranharam o carro dela. Todo mundo sabe que ela viu nas câmeras que vivia arranhado o carro dela e ela descobriu que eram umas crianças. E ela arrumou uma redeixada por causa disso. Então, o que acontece? Ela veio com essa história de carro, que ela tá com um problema, que ela tá se aborrecendo, e porque o carro tá no nome dela, e que o cara não paga, e que... Como assim? Se ela vendeu o carro, e isso é o que ela conta, mas eu vou contar para vocês a história. Se ela conta que ela vendeu o carro, ela morava em Rio das Ostras, ela saiu de Rio das Ostras, foi para São Paulo. Como é que é a história do carro, loja, está em Friburgo? Não está estranha essa história? Como? Se ela está em Rio das Ostras, tá? Depois foi para São Paulo, aí ela fez uma treta do carro, lá em Rio das Ostras. E a história foi terminar em Friburgo, se ela não tinha nem nada a ver com Friburgo. Ela já estava indo para São Paulo. Não é uma história sem pé nem cabeça? Então, mas eu vou contar para vocês. Bom, o que aconteceu? Aquela caminhonete que ela disse que ela ia dirigir, que ela estava fazendo autoescola, que a gente sabe que é mentira, porque ela nunca mostrou autoescola, ela não dá um ponto sem nó. Até na casa da vizinha lá, fazendo faxina, ela mostra, até arrancando tangerina dos outros, porque ela adora apanhar as coisas dos outros. Ela tem o dom de tomar posse nas coisas das pessoas. Todo lugar que ela pega. Ela vai nas hortas alheias pegar legume, verdura. Ela vai na casa da pamonha, tem que trazer as coisas de lá, banana e outras coisas. Ela vai na casa dessa vizinha aí agora, que eu não sei quem é, mas vai lá para apanhar tangerina, sabe? Ela se apossa das coisas alheias. Quer dizer, tem maus costumes, né? Por isso que nunca parou emprego. Com certeza ela devia de tomar posse das coisas dos empregos que ela teve. Não é verdade? Assim como o Barba também toma posse das carnes alheias, né? Então a gente já sabe que ali tem uma coisa estranha, que ela própria mostra no vídeo. A gente aqui apenas analisa e replica para vocês. Mas a história é essa, né? Tem maus costumes. Então o que acontece? Ela tinha uma caminhonete que ela pagou lá, comprou lá, sei lá quantos meses lá a caminhonete dela é antiga. Aí o Barba estava preso em Friburgo por causa da pensão dos filhos. Porque hoje em dia o que dá cadeia é homem que não paga pensão e aquele negócio de adulto com criança, né? É o que dá cadeia nesse país. Então, ele, por não pagar a pensão, ele foi parar na prisão. Como várias pessoas aí ficam encarceradas. Aí, para ele sair da cadeia, a véia de segunda mão teve que arcar com a responsabilidade. Claro que ele não tem onde cair morto, ele trabalha. Tanto é que ela enganou vocês,
que ele estava separado, que ela estava separada dele, e que pererei, pororó. E vocês viram ele no Natal na casa dela, porque o sobrinho dela filmou. Se o sobrinho dela não tivesse filmado ele, certamente ela não teria contado para vocês que tinha voltado com ele. Não, ela não voltou com ele estava encarcerado. Só que ela tirou ele porque ela visitava ele, de vez em quando ela ia lá. Aí lá nessa visita que ela ia, em Friburgo, porque ele ficou preso em Friburgo, que ele é de Friburgo, ela ia nas visitas, pelo menos umas 2 vezes na semana, ela tinha que pagar e mostrar para o delegado ou o juiz a responsabilidade de assumir o problema dele. Que ela, como sendo a mulher dele, mais velha, ela teve que assumir. Aí o que aconteceu? Ela tomou a responsabilidade para ela. Tudo que acontece com ele, ela é a responsável. É como se ela fosse a tutora dele. Porque ele não tem tutor, é maior de idade. Então, como ele é casado com ela é a tutora dele. Porque nem a mãe, nem o padrasto tem responsabilidade nenhuma com ele. Então, o que aconteceu? Ela tomou ele como responsável. Então, ela disse para que ela ia assumir a dívida dele, que ela ia pagar. O que aconteceu? Ela arrumou um advogado para poder negociar essa soltura do Barba. Para isso, ela tinha que pagar. Ela tinha que pagar uma fiança. E o que aconteceu? Ela teve que pagar com a venda do automóvel. Aí ela fez lá uma transação com o advogado de porta de cadeia, um advogado qualquer, e ela fez uma negociação. O advogado pagava a dívida e ela dava o carro. Ela não vendeu, ela fez uma troca pela soltura do Barba. Aí o advogado ficou com o carro, eu não sei o que ele fez, se ele passou para outro, se ele vendeu, o que ele fez. Sei que ele pagou lá. Aí ela ficou responsável que o delegado, o juiz disse, ele para ser solto tem que pagar a fiança e trabalhar. Por isso que ele foi fazer obra, perto lá da casa dela, que ela não saia da obra atrás dele, que ele foi mandado embora e ela ficou desesperada. Mas ela enche o saco, ela fica no pé, aí ela tinha que mostrar que o Barba trabalhava para poder ele ficar fora da cadeia, senão ele voltava a ser preso. Que ele tinha que pagar e, além do mais, trabalhar. Para ele não fazer consumo de coisas ilícitas. Então, o que aconteceu? Simplesmente, ela não sabe explicar, porque ela fica confusa, ela não sabe o que aconteceu, é toda enrolada, não tem instrução, aí confunde, sabe, maçã com pera. Então, eu estou explicando para vocês. Ela ficou com um nome no carro, porque certamente o advogado não é advogado dela, ele só resolveu a pendenga, ela em Rio das Ostras e o Barba preso em Friburgo, com alguém de Friburgo. Certamente passou ou o advogado botou em alguma agência para vender carro de velho, sabe como? Aquelas agências que vendem carro velho. Só que o carro continuava no nome dela, ele não passou por nome dele. Ele só apenas trocou, ele pegou o carro, pagou a fiança do cara, do Barba, e vendeu para repor o dinheiro. Fora os 30% que a véia pagava ele para ele agir para ela. Tá, tudo bem. Então, essa véia só mete os pés pela mão. Como ela não tem instrução, todo mundo tapeia ela, enrola ela e, sabe? E ela aceita porque ela fica de boca fazendo releixada. Como se releixada resolvesse alguma coisa, né? Para vocês verem que essa véia nóia não tem nenhuma responsabilidade, ela não tá nem aí. Ela resolveu o problema, passando lá o carro lá pro cara, não tomou conhecimento, não foi atrás para saber se estava tudo certo, tudo correto. Não, ela queria, era ver o Barba livre. Ela não vive sem o Barba. O Barba é que é o centro de atenção dela. Tá livre? Vai trabalhar? Então, para mim o que interessa, o resto que se dane. É assim que ela pensa. Tanto é que ela saiu fugida para São Paulo. Ele perdeu o emprego no Rio das Ostras, naquela obra lá, de tanto ela ficar em cima, porque ele não é bom de trabalho, porque ele falta, porque ele vive doente. Ele não é chegado, gente, trabalha, ele não trabalha. Ele
Ele não consegue trabalhar, ele não fixa. Porque ele é um cara que é dependente químico. Não tem juízo. Fica acordado a madrugada inteira e não acorda para trabalhar. É assim. Mas o negócio dela é a companhia dele e ele estando livre. Ele estando com ela, o resto, entendeu? Que se dane. É assim. Então, o que ela fez? Como ele perdeu o emprego lá de pedreiro, de ajudante de pedreiro, porque ele não é pedreiro, ele é ajudante de pedreiro, ele é que ela chama de meia colher. O que é meia colher? É o cara que vira massa, é o cara que peneira areia, é o cara que ajuda a segurar a tábua para poder fazer coluna. Ele é só ajudante. É o que ele sabe fazer. Ele não sabe fazer nada. Tudo que ele faz mal feito. Então, é só você ver pelas coisas que ele faz. Tudo é mal feito. Eu não queria. Para mim não serve. Entendeu? Imagina. Então, ela arruma releixada com qualquer pessoa cá dele. Inclusive com as filhas dela. Por causa dele, ela abre mão de qualquer coisa. Aí o que ela fez? Para poder não ter problemas, ela se mandou para São Paulo. Aí alugou a casa, que ela vive de aluguel daquela casa. Como é que ela vai vender uma casa em uma semana? Tem gente que fica 10 anos para vender um imóvel. Não é assim. Aí ela alugou lá aquilo lá e recebeu aluguel. E senão ela estava passando necessidade, porque o YouTube não está pagando não, tá? O dinheiro que vocês imaginam, não. Se ela viver só do YouTube, ela vai passar fome. Então ela depende de aluguel. Então ela vive do aluguel da casa de Rio das Ostras. Então o que acontece? Ela diz que tem terreno, né? Eu não sei que terreno, mas ela diz que tem, então. E não está conseguindo vender. Se é que ela tem. Isso aí eu não posso provar. Então o que acontece? Ela simplesmente, para não ter problema do cara voltar para a cadeia, ela assumiu a responsabilidade de pagar a pensão e se mandou para São Paulo para ficar mais distante e dizer que ele foi em busca de trabalho. Aí lá para o juiz, ele foi em prol de um serviço, que a gente sabe que é mentira. Ela foi para tirar ele das vistas da polícia. Porque ele ali onde ele estava, ele podia se envolver com coisa que não presta. Aí foi para lá, que você já sabe que não deu certo, que ele não é chegado a trabalho, ele começa hoje, capina, tira um lixo, mas depois quer ficar sentado e coçando o saco e só enchendo a pança. E ela começou a ficar assustada com aquilo. Porque ele, como é um cara irresponsável e demente, porque a idade mental dele é de 10 anos. Ele não tem sabedoria e inteligência para ajudar, para ver se ela está precisando de alguma coisa. Por isso que ela ficou com medo. Aí o que ela fez? Teve que voltar para Friburgo. Porque ela não podia voltar para Rio das Ostras. Ela alugou a casa, ela tinha que voltar para Friburgo. Aí teve que desesperadamente pedir para a outra lá, a pequenininha, sair da casa, pelo amor de Deus, porque a pequenininha podia se virar, porque ela tinha marido, e ela não tinha para onde ir, ela não ia conseguir pagar aluguel. O que ela fez? Ela teve que voltar para lá. Por isso que a história do carro, da polícia, das coisas, tudo está em Friburgo. Porque a vida dela se resume a Friburgo. O resto é só conversa fiada. Compreende? Então o advogado lá, passou lá para uma agência qualquer e a agência vendeu o carro, porque a agência de clandestina é assim, tudo dela é clandestino. Eu não sei a história do carro, para quem vendeu, se vendeu, como é que vendeu, se o advogado vendeu, eu não sei. Sei que o nome dela está na mão do povo. Então, o cara não quer pagar ou deixa de pagar, isso não diz respeito a ela. Se ela vendeu o carro, ninguém, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém vende um carro para pagar mensalidade. Quando você tem um carro ou qualquer coisa nesse nível, casa, alguma coisa, você vende à vista. Ninguém parcela carro, ninguém parcela casa, a não ser que você compre pela Caixa Econômica, aí paga lá na Caixa, ou se você compra um carro zero na concessionária, aí você leva lá 36 meses pagando. Mas você, carro velho, você não compra parcelado, é à vista. Quando você compra um carro velho,
a pessoa quer vender para comprar outro. Como é que você vai vender parcelado? Tem como. Isso é história dela, que ela não sabe o que fala, porque ela é, ó, cigarrinho do capiroto, deixa a mente barulhada, igual o do Barba. Aí fala coisa sem pé nem cabeça. A história não é essa. A história é que o nome dela está rodando. Mas por que ela está falando isso? É porque o nome dela está sujo. Certamente o nome dela está sujo por causa do problema lá da luz dela. Certamente ela está com algum problema. Porque se ela disse que está botando o cara, abrir um processo contra o cara que está devendo o carro a ela, em primeiro lugar, todo carro, quando vai para uma agência, ele tem uma financeira. Toda agência tem uma financeira. Então, o carro dela foi pago pela financeira. Ela recebeu o dinheiro, acabou, o carro não é mais dela. Problema da financeira. Se alguém estiver devendo, está devendo para a financeira, não para ela. Então, isso aí é conversa fiada. Ela não vendeu carro nenhum. Isso aí é história, está errada essa história aí. E quando uma financeira assume um carro, ele assume com toda a documentação correta. O nome da pessoa, se o carro está com a cabrita em cima, se o carro não tem multa, tudo. O carro tem que estar limpo. Entendeu? Igual o apartamento da pequenininha. Para você entregar ele tem que estar todo em ordem. Tem que ter uma perícia ali, uma avaliação para saber se tem condição de entregar. É o que acontece com o carro. Como é que ela vai entregar um carro e a financeira vai vender o carro com o nome dela? Isso não existe. Essa história está mal contada. O nome dela está rolando por outro motivo. Tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com uma agência. É que ela deve ter passado o carro para alguém, que é o advogado, quem quer que seja, algum trambiqueiro, para libertar lá o Barba. Eu não sei nem se foi advogado, de repente ela pediu dinheiro emprestado a alguém, aí deu o carro, alguém deu o dinheiro para ela pagar a fiança. Essa história aí, minha filha, história como essa véia, você já sabe que tem sujeira, né? De repente ela passou o carro para alguém, aí não quis saber de documento, ela queria o dinheiro para soltar o Barba, que o negócio dela é o Barba. Certamente ela pegou o dinheiro, pagou a fiança e tirou o Barba da cadeia. Aí depois ele foi trabalhar, ela deixou pra lá, não tem experiência, tem noção. Aí daqui a pouco o cara perdeu o emprego, ela foi pra São Paulo, esqueceu a história, e agora tá toda encalacrada com o nome, porque na mesma hora o CPF dá treta, quando você deve, quando você tá com alguma coisa no seu nome com problema, o primeiro documento a ser embargado é o CPF. Ela certamente foi fazer alguma coisa no cartão, ou alguma compra, e o CPF dela não passou. Aí ela foi procurar saber por quê. Aí constou dívida, ou constou algum nome, alguma coisa suja. Aí ela ficou assustada, aí ela começou a ficar preocupada por causa da história do carro. Depois de quanto tempo isso? Tempo. Aí agora ela está toda encalacrada porque ela não sabe para quem vendeu, não sabe onde está o cara, ela não sabe. Porque ela não tem instrução, ela não procurou saber, ela queria ver o Barba livre. E a história vocês já conhecem, que o Barba estava lá, e ela teve que assumir que estava lá, e que ela voltou para ele, que ele estava sujo. Não, ele estava barbudo porque ele estava preso. Entendeu? Então, agora ela está com essa lorotada toda aí, essa revechaiada toda, essa conversa fiada, para poder esconder os podres lá atrás. É uma bola de neve, gente. A mulher é tão mentirosa, que a mentira dela é tão violenta, que cada dia que passa ela vai se enrolando mais, igual uma bola de neve. Vai se enrolando, vai chegar um ponto que ela não vai conseguir nem fazer conteúdo. Porque de tanta enrolação que está a vida dela. Compreende? Então, ela morre de medo de justiça. Porque ela está toda encalacrada. Eu sei que ela tem medo de justiça. Ela é que não se meta comigo. Então, o que aconteceu? Simplesmente, ela está com o nome sujo, ela não está podendo comprar nada, o CPF dela está parado, ela está querendo resolver o problema do CPF. Se ela tiver com o CPF trincado, nem aposentadoria ela pode receber. Ela fica bloqueada para receber. Porque o documento dela está sujo. O CPF dela está bloqueado.
E ela está desesperada, porque ela não sabe o que fazer. Não tem dinheiro para pagar advogado. Está na pior. Aí está trabalhando em casa de família para ver se arrumou um. Daqui a pouco ela vai arrumar outros bicos para fazer. Para poder sobreviver. Porque ela está com a luz engatilhada, não consegue pagar a luz, não consegue pagar as coisas, não consegue resolver o problema da luz. Não é pagar não, porque ela não paga. Ela não consegue chamar um eletricista para fazer um serviço lá para ela, porque ela está usando um gambiarra lá, fez um gatilho lá, mas ela não está podendo resolver nada. Ela está toda, em cada dia ela está mais encalacrada por causa do Barba. Esse Barba na vida dela foi um atraso de vida. Mas ela não consegue se livrar dele. É uma coisa tão maligna, gente, é uma coisa tão diabólica, que ela só fala em Deus, tá? Porque Deus é comigo. Ela posta no Instagram dela todo dia uma mensagem de Deus. Mas o Deus que eu conheço não está na vida dela. O Deus que está na vida dela é outro. É o Deus, ó, que a vida dela só cai, só vai indo ladeira abaixo. E isso vem lá de trás, por ela ter rejeitado mãe, por ela ter rejeitado filho, por ela ter trocado o nome dela não é esse, o nome dela é outro. Por ela viver na mentira, ela é tão mentirosa que o pai dela é o pai da mentira. Então, cada dia que passa, ela vai ficando mais, sabe, na mão do maligno. E ela tá num mato sem cachorro. Por isso que ela tá assim, baratinada. Aí ela procura fuga onde? No cigarrinho do capiroto e na bebida, para esquecer um pouco. Aí fica contando história e fazendo live para vocês, dizendo que é rica, que é cara de rica, que porque ela tem patrocinador, porque ela não tem, gente. Ela tá fazendo vocês de idiota. Ela está perdida, toda encalacrada com justiça. Ela não consegue limpar o nome dela, porque ela está endividada. Ela está com o nome sujo, por causa do Barba. Se ela tivesse lá atrás tido juízo, porque ela não tem, ela é velha e não tem juízo. E o que está pegando é que ela não vai poder se aposentar, porque ela precisa do dinheiro da aposentadoria. É o que tá, por isso que ela está com essa história de carro. Isso aí não tem nem mais história. O nome dela não foi repassado. Aí o que aconteceu? Sujaram o nome dela. Por isso que ela fala, não confia em ninguém que... A verdade não é não confiar, é ter responsabilidade e juízo, coisa que ela não tem. Por causa das amizades que corromperam os bons costumes. Ela casou com um jugo desigual e fica brincando com o nome de Deus, brincando com o Senhor. Aí o que aconteceu? Virou um bueiro. A vida dela é um bueiro, é um esgoto. E as visualizações dela, ó. Então ela tá vivendo mesmo é do dinheiro do aluguel da casa lá de Rio das Ostras. Que ela tá ferrada. Se a mulher quiser entregar a casa, aí ela tá ferrada. Mas vai brincando com o nome de Deus. Que até o que é para dar certo na vida dela, dá errado. Então, gente, eu falo isso para vocês porque é isso. E vocês continuam idolatrando a linda e a cara de rica, que usurpa de pessoas e usurpa o nome do Senhor. Usurpa o nome igreja. Aí, o que acontece? Só ladeira abaixo. E quem estiver seguindo ela vai para o mesmo caminho. Vai pedindo conselho a ela. Vai seguindo o caminho que ela diz a vocês. Que vocês vão ver quando Jesus voltar. Vocês vão para o mesmo lugar que ela vai. Então, gente, tenha misericórdia. Entendeu? Gente, acordem. Essa mulher é louca. Ela tem um comportamento diabólico. Ela manipula vocês, dizendo que as pessoas falam mal dela, perseguem ela. É mentira. Ela mesma atira no próprio pé. Ninguém fala nada dela. A gente só fala aquilo que ela mesma coloca no vídeo. E a gente deduz, e a gente sabe de algumas verdades. Pelo menos eu sei.
né? Porque averiguei, porque tive lá. Então, ela não tem a mínima consideração com vocês. O que interessa para ela, porque ela é capitalista, é vocês assistirem o vídeo dela, aí ela coloca uns títulos para vocês não deixarem de assistir, pede para ser membro, ela só falta pedir Pix. Porque do jeito que está indo, daqui a pouco ela vai começar a pedir Pix. Como ela começou lá atrás, pedir dinheiro a vocês. Que ela pedia lá quando ela começou o canal. Tanto que ela ganhou tudo. Mas eram outros tempos. Ela estava começando na plataforma. Porque a plataforma era só dorama, só gente falando de coisa de Japão, maquiagem. Aí ela era novidade e todo mundo, né? Veio ver a mulher pobrinha, dona de casa, igual a gente. Então, gente, essa mulher é diabólica. Cuidado para quem vocês dão credibilidade. Porque o Deus que habita ali é o mesmo que vão habitar na casa de vocês. É esse tipo de energia que estão entrando na casa de vocês. Eu assisto o vídeo, algumas coisas do vídeo importante, que eu venho resenhar. Mas é uma energia tão pesada que tem hora que dá vontade de desligar. Eu desligo para não... Porque é muito ruim, a energia é ruim. E vocês acreditam que ela é bondosa, generosa, auxiliadora do próximo. Ela não é isso, gente. Ela é mercenária. O que interessa para ela é a grana no final do mês. Ela não tá nem aí para vocês. Ela quer que vocês chamem ela de linda. Tanto que vocês próprios, se falar alguma crítica, ela bloqueia. Vocês próprios que chamam ela de linda. Se você, amanhã depois, resolver dizer que ela tá feia, ela bloqueia você. Ela xinga, ela dá fora. Então ela não está preocupada com o que você sente por ela. Você sente, ela não. O criador de canal que não tem consideração não vale a pena. Compreende? Essa véia tá sempre se confundindo e falando coisas sem pé nem cabeça para vocês, para manipular. Vocês que acreditam, que gostam dela, que seguem ela. Se vocês verem o vídeo no mudo, vocês vão ver que ela está falando coisas e olhando para o outro lado. Porque ela está pensando o que ela vai dizer para convencer vocês. Compreende, pessoal? E vocês acreditando nisso aí. Ela disse, que a gente sabe que não é verdade, que ela abriu um processo contra o tal do homem lá. Se ela abrir um processo, ela não pode receber, porque quando tem um processo em andamento, nem você paga nada e nem você recebe nada, enquanto o processo não chegar ao final. Aí no final, quando tiver um vencedor, aí a coisa muda. Mas enquanto tiver um em andamento o processo, eu estou falando isso para vocês, porque eu estou com um processo contra uma empresa há 3 anos, que eu não recebo e nem pago nada. Só vai ser aprovado quando acabar o processo. Quando acabar o processo, se eu for vitoriosa, eu vou receber toda a quantidade de dinheiro que ficou empatada esse tempo todo. Se eles ganharem, eu vou ter que pagar. Mas enquanto o processo está em andamento, eu não posso fazer nada e nem receber nada. Como é que ela está querendo que alguém pague uma coisa que está em processo? Para você ver que é mentira dela. Ela não sabe o que está falando. Ela não fala coisa com coisa, gente. Isso é para ter conteúdo, para ter o que falar, porque senão ela não tem vídeo no dia. E ela não tendo vídeo no dia, ela não tem visualização. Inclusive, ela disse que o Barba foi lá para falar com a mulher do cara, sobre a história do cara. Olha a história. Aonde que o Barba tem condição de conversar sobre documentação, sobre algum tipo de transação com alguém? Ele tem condição de conversar com alguém? Ele sabe falar? Ele é inteligente? Ele tem instrução? Ela não sabe imaginar ele. Tudo que eles falam é na base da gritaria. É gritando, fazendo escândalo. É isso. Aí ela disse que o Barba foi lá conversar com a mulher do homem, olha só. E o homem disse para ela, em áudio, que ele destratou a mulher dele, que não sei o que, olha a história. Como que ela sabe que ele destratou? Aí ela disse, não, o Barba não faz isso não, ele é muito educado. Eu ouvi os áudios que ele falou, como ele conversou com a sua mulher,
Que áudio? Se o Barba não tem celular. Todo mundo sabe que ele não tem celular. Que ela não deixa o celular com ele. Que ela tem medo de ele arrumar namorada em Facebook. Ela ouviu o áudio da onde? De quem? E outra, ele foi conversar com a mulher do cara sem ela? Aonde que ele conversa com alguma mulher sem a presença dela? E ele botou o celular onde para ouvir o áudio da maneira como ele falou. Ele é inteligente para pensar que, oba, eu vou ouvir o áudio, vou botar o áudio para gravar. Ele é inteligente para isso? Claro que não, gente. Isso é invenção da cabeça, sabe? Cheia de carrapato dela. Que ali só tem bichinho na cabeça dela. Como é que ele gravou? Ele botou o telefone na cara da mulher para ouvir a mulher falando? Aí ele passou para ela o áudio. Como assim se ele não tem celular? Para vocês verem que é mentira. Essa história é mentirosa. A história foi que ela passou o carro para algum pilantra, que para mim não tem nem advogado, para pegar o dinheiro e pagar a fiança dele. Foi isso que aconteceu. Aí agora não, agora ele está em casa, porque já pagou a fiança, já fez o que tinha que fazer, já passou a época. Por isso que agora ele está vagabundeando. Porque agora ele não está mais com problema com justiça. Ela está pagando a pensão, então ele não tem nenhuma ordem de justiça. Se ela parar de pagar, que o medo dela é esse, parar de pagar a pensão das crianças. Se ela parar de pagar a pensão, ele volta para a cadeia. Porque só quando as crianças alcançarem a maioridade. Ainda faltam muitos anos para isso. Ela vai ter que matar um leão por dia para pagar essa pensão. Senão eles estão ferrados. E as coisas estão tão bravas pro lado deles, inclusive dela, por causa da vida que ela leva, que a coisa só vai desgringolando. Ela está pensando que ela está sendo bem sucedida, cada dia que passa a corda está no pescoço, ó, apertando mais ainda. Aquele cachecol dela vai acabar enforcando ela. Compreende? Por causa da irresponsabilidade. Então, essa história de carro que ela conta aí é mentira. A história é que o nome dela já está sujo, já está no pau, e o CPF dela fica suspenso. E ela quer dar entrada na aposentadoria, ou deu entrada e não está conseguindo resolver o problema. E a aposentadoria ia ajudar muito ela. Porque afinal de contas, mal ou bem é um salário mínimo. Mais um dinheirinho. E está preso e ela não pode resolver o problema da aposentadoria, porque o CPF está suspenso. Você perde o CPF quando você tem problema com o título de eleitor, você perde o CPF quando você tem dívida que não paga, você tem um monte de problema, o CPF fica suspenso. Aí não pode nem fazer o cadastro novo do CPF, porque agora está na negócio de fazer cadastro, né? Para trocar o CPF, fazer tudo um documento só. Ela não pode, porque foi por causa disso que ela descobriu que o nome dela está no pau e ela não tem dinheiro para pagar. Aí ela está correndo atrás de um cara que prestou, que pagou lá o carro a ela para tirar o nome dela, ela não consegue, o carro já foi para outro, a mão de outro. E ela faz as coisas sem pensar, sem responsabilidade, aí dá nisso. Aliada a um camarada como o Barba, realmente não podia alcançar a vitória, né? Cadê o povo que ajuda ela, assessora ela? Pede informação aos seus assessores, como se ela tivesse assessores, tivesse condição de pagar assessor, né? Para a vida que ela leva, para fazer angu e fazer chuchu. Eu nunca vi ninguém ter assessor para fazer angu e chuchu. Nunca vi. Primeira vez. Então, gente, olha, ela não está podendo comprar em lugar nenhum, por causa do problema do nome. Mas ela diz com a boca cheia que o Barba é maravilhoso, é um cara que está do lado dela, ajudando ela. Ela não dá ponto sem nó. Ela jamais vai dizer que o Barba é o inimigo dela, dormindo com o inimigo. O Barba é o karma negativo da vida dela. Ela nunca vai dizer isso, porque ela não vive, não respira, não come sem o Barba. O Barba é o centro das atenções dela. Ela abre mão de família, de filho, de neto, por causa do Barba. Compreende? Então, gente, esse é o vídeo da história do carro que eu contei para vocês.
Aguarde o próximo vídeo. Não deixa de compartilhar. Não deixa de curtir, porque isso ajuda a gente. Por o YouTube pagar a gente. Compreende? E o próximo vídeo tem mais coisa cabeluda. Um abraço para vocês.